Olá, boa noite. Tudo bom, meninas? Vou deixar aqui fixado o tema da nossa live. Não tenho foco para emagrecer. O que fazer? Vamos lá publicar. Vou fixar. Oi, Ana Luísa. Muito boa essa live para você. Muito boa. Vou esperar a Ana entrar. Hoje a gente vai falar sobre foco, sobre começar empolgada e desistir, sobre não ter foco, sobre não conseguir manter. Oi, Ana. Oi, Marlise. Olá, tudo bem? Olá. Tudo certo? Tá conseguindo me ouvir bem? Mais ou menos. Olha aí. Vocês estão ouvindo quem, gente? Certinho, só para saber. Eu tô te ouvindo bem. Será que é a minha É? internet? Tá me ouvindo Teu bem áudio, agora? teu áudio tá meio robotizado para mim. Vixe, Maria. Mas a Ana falou que tá bem as duas, ó. Tá bom? Ah, então tá bom. Então bom. Mas tá conseguindo me entender, Lê? Sim. Então, beleza. Bom. Vamos Olá. lá. Ficamos com saudade de Hoje, você ontem, Marlise. ai, falamos de você. Feliz Inclusive, aniversário. te demos parabéns na live que você não tava. Exato. Ai, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre. Eu acho que esse tema é muito pertinente, porque mesmo em consultório, eu acho que 90% das minhas pacientes sofre ou já sofreu com isso, né? Com essa falta de foco, com esse iniciar e parar, por esse começar e não dar continuidade, desistir no meio do caminho e não conseguir manter. E se a gente não consegue manter, a gente não alcança os nossos resultados, ou a gente até alcança e depois recupera todo o peso perdido e perde a saúde que a gente ganhou e perde tudo que a gente conquistou. Porque precisa ser linear, precisa ser mantido, né? A gente, infelizmente, não consegue malhar só 10 anos, parar e manter aquele resultado dos 10 anos malhando. Então, precisa ser algo que precisa continuar acontecendo. E para isso que se manter no processo é tão importante. Com certeza, né? E além disso, né, quando a gente fala sobre emagrecimento, existe, claro, o processo de emagrecimento até que você chegue no seu peso, digamos que o seu peso ideal, o peso que você deseja, mas existe também a mudança de hábitos que tem que acontecer naquele processo para que depois esse peso se mantenha. Porque, como a gente fala sempre, não adianta mudar os hábitos no processo de emagrecimento e aí, depois que acabou o processo de emagrecimento, volta para os hábitos antigos. Se voltar para os hábitos antigos, logo o que vai acontecer vai ser que você vai voltar a ganhar peso. Então, é muito mais do que somente o processo de emagrecimento. É uma questão de manutenção mesmo daquele tempo, né, que você está emagrecendo. Aí, É acho uma que mudança de comportamento mesmo, né? A gente precisa mudar o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age, o que a gente busca. Muitas vezes as pessoas que a gente convive, os planos que a gente faz. Então a gente precisa ter uma mudança real. E talvez por isso seja tão desafiador. Porque tem pessoas que no início acham que é só mudar uma coisinha ou outra, depois tu volta, é só fazer um desafio de 21 dias, daí tu emagrece, daí depois tu pode conseguir comer tudo que tu quer, não fazer exercício mesmo e beber todos os dias. E, na verdade, quando acontece isso, gera uma frustração muito grande, porque a gente percebe que para manter, eu preciso manter. Então, a gente não pode começar super animada, fazendo tudo, querendo tudo, porque é muito mais fácil de a gente desistir quando isso acontece, né? Então, a gente precisa entender o que a gente está buscando, o que a gente está querendo, sem ter pressa, né? sim, justamente para que a gente não fique
com aquele sentimento recorrente. Meninas que estão aqui, digam se vocês já passaram por isso, né? Com aquele sentimento recorrente de mais uma vez eu falhei, não consegui emagrecer, ou então eu desisti de novo no meio do processo de emagrecimento. Eu até emagreci 3, 4 quilos e depois voltei a ganhar porque eu desisti no meio do caminho. Ou então eu não consigo emagrecer, então eu me sinto incapaz. E a partir do momento que você se sente incapaz de fazer algo, é como se você ficasse repetindo para você que você nunca vai conseguir alcançar determinada coisa. E aí, se você acredita que você não vai conseguir, você não vai conseguir. É simples assim. Infelizmente, né, a gente só vai buscar, a gente só vai se esforçar para conseguir algo se a gente acredita que aquilo é possível de ser alcançado, né? Então, justamente esses sentimentos que a gente fica sentindo que são péssimos. E o que a gente sonha, né, na realidade? É justamente manter o foco e conseguir emagrecer, atingir o peso saudável, sentir-se bem nas roupas, sentir-se com mais energia para brincar com os filhos, para sair para passear, enfim, para tantas coisas, né, que a vida nos proporciona. Então, é justamente porque a gente não quer que continue nessa frustração, nesse sentimento de incapacidade que a gente planejou a nossa live de hoje. A gente quer que vocês tirem da cabeça que é difícil, porque cada vez que a gente não consegue, a gente vai colocando na nossa cabeça: eu não consigo, é muito difícil, não é para mim. Só que isso não pode acontecer, porque quanto mais a gente acredita que é difícil, menos a gente vai conseguir seguir, a gente vai acreditar realmente que é difícil e vai parar de tentar. E daí quando a gente... ontem eu li uma mensagem, uma amiga mandou pra gente ainda, quando a gente não tem a autorresponsabilidade de cuidar da gente mesma, de fazer exercício, de comer bem, a gente acaba tendo com a gente o autoabandono, que é não ligar porque eu tô comendo, não ligar porque eu tô colocando dentro do meu corpo, não fazer exercício mesmo e aceitar que é assim, que eu não consigo. Então a gente precisa cuidar, né? Não precisa ser nem um extremo nem outro, mas cuidado que o autoabandono também acontece muitas vezes e a gente não pode deixar isso acontecer. Com certeza. Bom, pessoal, nós listamos aqui eu listei três, talvez né, na realidade durante a nossa conversa a gente vai incluindo outros, mas 3 motivos que talvez estejam contribuindo para que a gente perca, né, o foco nesse processo de emagrecimento. E aí eu vou trazer um pouquinho, né, desse primeiro. Talvez a gente esteja perdendo foco no processo de emagrecimento porque tem algo que está tomando a nossa atenção. E algo que também é importante. Por quê? Porque como é que a gente faz para manter foco em algo? A gente tem várias coisas que acontecem na nossa vida e aí a gente resolve que vai ter foco, por exemplo, no processo de emagrecimento. E começa bem. Por quê? Porque naquele momento, o emagrecimento é realmente o seu foco. Você colocou que é o seu foco. Só que acontece que existem outras coisas que estão acontecendo na sua vida e que também são importantes. Talvez não, com certeza o seu trabalho é importante. Ou então talvez esteja acontecendo um problema de saúde com algum familiar. Ou talvez você esteja fazendo uma viagem. Ou então talvez é a festa de aniversário da sua filha, do seu filho, de alguém que você conheça. E essas coisas também são importantes para a gente. E aí o que acontece? A gente acaba tirando o foco do emagrecimento, né, que estava mais como se fosse o centro das atenções, e colocando foco em outras coisas, né? Só que o que acontece é que a gente não pode brigar com o foco. Por exemplo, vamos pensar que eu tenho o meu trabalho, o emagrecimento e a minha família. 3 coisas. E aí eu olho para essas 3, né? São 3 coisas que são importantes para mim, certo? O emagrecimento é importante para mim, a minha família é importante para mim, o meu trabalho é importante para mim. Só que eu não posso ficar brigando com o meu trabalho porque eu não estou conseguindo emagrecer e eu não posso ficar brigando com a minha família porque eu não consigo emagrecer. Esse é o momento de equilibrar esse foco. Será que eu não estou dando mais foco para uma coisa do que para outra? Será que dá para eu negociar esse foco? Né? Eu acho que isso é uma questão que é importante e a gente sempre tem que pensar. Não adianta ficar brigando, ficar dizendo, sabe o que é? Aquela viagem que eu fui fazer tomou todo o meu foco no meu emagrecimento. Não.
Você, ao invés de ficar levando para esse lado da briga, você pode ver no sentido de, tá, eu vou viajar. A viagem é importante para mim? É. O meu emagrecimento também é importante para mim. O que eu posso fazer para que eu consiga viajar, mas ainda ter o emagrecimento como algo importante para mim? E aí você vai negociar. Tá, na minha viagem, será que eu tenho como tirar 15 minutos para treinar? Será que eu tenho como caminhar muito mais na minha viagem? Será que no café da manhã eu posso fazer uma refeição mais saudável ou eu preciso chutar o balde em todas as refeições porque eu tô viajando? Então negocia, sabe? Porque enquanto a gente ficar levando como briga, é culpa do meu marido que comprou não sei o que para eu comer, é culpa de não sei quem, você vai ficar só brigando e não vai conseguir fazer essa negociação, né? Sabe o que que acontece? Muita gente fica esperando o mundo parar para começar uma rotina saudável. Sim. As pessoas esperam, não tem mais aniversário, não tem mais Páscoa, não tem mais Carnaval, não tem mais Natal, não tem mais Ano Novo, não tem mais evento da empresa, não tem mais nada, porque daí ela vai conseguir se cuidar. E até a gente comentou esses tempos que na pandemia tudo parou, então as coisas realmente pararam e nem assim as pessoas se cuidaram. Então, será que a gente precisa ficar dependendo de fatores externos ou eu posso fazer o melhor com o que eu tenho? Fazer o melhor dentro de uma viagem, fazer o melhor dentro da minha rotina, fazer o melhor tendo 2, 3 aniversários na semana? Porque a gente acha que se a gente não fizer 100%, nada mais vale. Mas 10% é melhor do que zero, 20% é melhor do que zero, 30% é melhor do que zero. Então, de repente, naquele momento turbulento da tua vida, tu não vai conseguir fazer 100%. Mas eu lamento te informar que não vai existir um momento perfeito para tu fazer 100%. Então, se tu ficar esperando o momento perfeito para conseguir fazer 100%, eu fazer dieta certinho, fazer exercício certinho, esse momento não vai acontecer. Porque na vida, a vida ela não é linear. Vão surgir situações, problemas, desafios que vai ser difícil. Então, ou a gente aprende a se cuidar, a se responsabilizar, a fazer boas escolhas e a fazer exercício no meio dessa turbulência, ou a gente não vai fazer nunca. Com certeza, com certeza. E é aquela coisa que a Lei falou, né? A gente fica esperando o mundo parar para começar a fazer dieta, a começar a fazer exercício. E não é assim, o mundo não vai parar. Por quê? Porque junto, assim como o emagrecimento é uma das coisas da sua vida, existem outras muitas coisas. E elas acontecem tudo junto. Infelizmente, não vai parar. E aí até tem uma questão assim, né? Mas eu não vou conseguir focar em um só porque tem muitos. Pensa lá na escola. Quantas disciplinas você tinha? Você estudava só uma? Para passar na prova, ou na escola, ou na faculdade, sei lá, pelo menos 5 disciplinas concomitantes a gente tinha, no mínimo, muito no mínimo, porque de quinta a oitava série e do ensino médio são muito mais disciplinas, né? Às vezes 12, 13, 14 disciplinas. A gente estudava só uma? Não, a gente levava todas elas juntas. Significa que a gente estava 100% em todas elas? Não. Às vezes a gente focava um pouquinho mais em uma, um pouquinho mais em outra, mas a gente não abandonava nenhuma. E eu acho que talvez se a gente começar a encarar, né, o processo de emagrecimento dessa forma, fazendo uma relação da nossa vida com as disciplinas da faculdade, a gente vai entender que a gente consegue levá-las juntos da melhor forma que a gente for conseguindo. Ora uma vai estar melhor, ora outra vai estar melhor, mas elas podem caminhar juntas em algum equilíbrio. Então, talvez a gente possa começar a buscar isso no processo de emagrecimento. Sim. Talvez não seja a tua prioridade maior naquele momento. E não é porque não é a tua prioridade maior que precisa ser deixada de canto, que tu precisa chutar o balde tão longe. Porque assim, tu vai ter que comer de qualquer jeito, certo? Vai ter que comer. De ar ninguém vive. Então, isso fazendo as melhores escolhas aonde tu pode, né? Eu sempre falo pra paciente, por exemplo, buffet, Ana. Pensa num buffet. Cara, o buffet tá tudo pronto. Tá tudo lindo, tá tudo preparado. Tu só tem a escolha de pegar e colocar no teu prato. Então, quem reclama que não tem tempo, que não tem isso, que não tem aquilo, chega no buffet e faz
más escolhas, qual que é a desculpa? Porque tá Pois é. pronto. A salada tá higienizada, os legumes estão higienizados, a proteína tá pronta. Então, assim, quem escolhe botar a batata frita, a farofa, pegar a sobremesa e o refrigerante é tu. Então, a gente tem que parar de querer terceirizar a culpa e colocar a culpa daí na viagem, no trabalho, na falta de tempo, né? Se autorresponsabiliza um pouco. Isso, Oi, exatamente. Evani, que bom te ver aqui. Muito bem-vinda. E lembrando sempre que a gente não precisa estar 100% em todas as matérias da nossa vida, né? No sentido de todas as áreas da nossa vida. A gente não precisa estar 100%, mas a gente precisa pelo menos conquistar uma média boa. Porque se a gente não conquista uma média boa né, na área da saúde, do trabalho, e uma média boa ali eu falo 6, 7, alguma coisa vai começar a ir pro buraco. E geralmente é a saúde, né, Lê? Geralmente é a saúde. É uma coisa assim que é absurda, porque as pessoas priorizam o trabalho, priorizam, às vezes elas abrem mão, inclusive, da família por conta do trabalho, né? Então prioriza o trabalho, abre mão da saúde da família, e aí o que vai pro buraco? Esses dois. Então, assim, não precisa um estar 100% e o outro 3, nota 3. A gente pode, talvez, manter o trabalho ali no 8, 9 e subir pelo menos para 6 essa saúde e essa relação com a família, né? Ó, a Isabelle tá falando que começou a dieta com a Nutri essa semana, que tá mega estressada e tá sem doce. Ixi. Às vezes, Isabelle, não a conheço, mas Eu às achei que vezes é fosse sua interessante. paciente. Não. Às vezes, nesse início, é interessante a gente tirar o doce um pouquinho só pra gente adaptar o paladar. Eu sempre falo isso, né, Ana? O quanto é importante, às vezes, a gente ficar assim uns 5, 7 dias sem nada de doce pra gente adaptar o paladar, pra gente aprender que muitas vezes a gente tá comendo doce por hábito e tudo mais. Então, às vezes, é interessante. Eu aliviaria o estresse de várias maneiras. Meditação, chás e comeria os doces que tu pode, né? As frutas, não sei quais frutas tu tá podendo comer, se todas, mas as frutas ajudam muito. Agora no verão a gente tem um monte de fruta maravilhosa. Eu sou muito suspeita porque eu amo pêssego, amo ameixa, amo uva, amo tudo que tá na época agora. Mas os chás vão te ajudar muito nisso, porque os chás, além de terem esse efeito terapêutico, eles acalmam, relaxam. Então, um chá de erva doce, um chá de capim-limão, pra mim eles são até docinhos, assim, vai te ajudar bastante. E pensa no porquê tu tá fazendo isso, né? Lembra por que tu tá fazendo, que vai valer a pena, tu vai adaptar o teu paladar, tu vai conquistar o que tu quer. Ó, trabalhou com a Marlise. Então, bom, então vamos para o próximo. Então, o nosso Sim. primeiro motivo, entre aspas, não, né? O nosso primeiro motivo é justamente esse de ter alguma área da sua vida que talvez esteja roubando essa atenção. E qual que é o conselho? Não brigue com as outras áreas da vida, negocie. Pergunte para você mesmo o que é que você pode fazer para que você negocie. Ah, eu não posso comer 100% do tempo bem, sei lá, por algum motivo. Então eu vou comer, eu vou viajar. Então eu vou comer pelo menos uma refeição, 2 refeições boas no dia, né? E daí você vai negociando isso com você, beleza? Vamos pro 2? Sim. Posso Pode falar? falar. Uhum. Tá. Então, assim, ó, o número 2, o motivo que te tira do foco é estar se sacrificando demais. Por que isso? Porque assim, ó, às vezes as pessoas começam a fazer dieta e a fazer exercício, a gente sempre fala muito disso aqui. E aí ela quer mudar do 8 pro 80, passar da água pro vinho em questão de um mês. Porque ela levou 10 anos para chegar àquele peso, mas ela quer perder aqueles 10 quilos em um mês, né? Porque ela não tem paciência. E aí, o que acontece? As pessoas começam a fazer, às vezes, dieta de 500 calorias, que só comem alface e, sei lá, carne o dia todo, sim, por um tempo. Ou então elas resolvem que elas vão ser ratas de academia. Então, elas vão estar lá na academia 2 horas e meia por dia, todos os dias. Não dá o descanso para o seu corpo, mal dá aquele tempo de adaptação que o corpo pede, né? E aí elas abrem mão de muitas coisas importantes na vida delas, como a festa de uma amiga, o aniversário do filho, um jantar com o marido ou com o namorado, uma viagem. E ela se priva tanto, ela deixa de sair até mesmo de casa às vezes. Por quê?
Porque ela não pode sair, porque senão ela vai comer alguma coisa. Porque senão ela deixa de viver, basicamente. Ela tira o foco de tudo e coloca foco só na alimentação. Isso também é prejudicial. Por quê? Porque aí, na alimentação e no exercício para conseguir emagrecer. Porque ela não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, né? A Lê sempre fala disso. E o que acontece isso dessas dietas restritivas e dessa questão de querer emagrecer muito rápido e de fazer muito exercício? Acontece, primeiro, que a pessoa não consegue passar muito tempo, né, fazendo essas coisas, porque vai chegar um momento que o corpo dela vai gritar. Segundo, aumenta a ansiedade. Sabe essa ansiedade que a Isa tá de comer o doce? Ela vai triplicar se por acaso for uma pessoa que está fazendo uma dieta que não come nada. Não tô falando de você, tá, Isa? Tô só dando o exemplo do doce. Então, assim, ou então uma pessoa que quer o resultado para daqui uma semana, ela vai ficar mais ansiosa ainda, né? Então, o que é importante nesse sentido? Que a gente reveja esse plano de emagrecimento. Será que a quantidade de calorias que você está ingerindo está adequada? Ela está suprindo suas necessidades? Será que você precisa passar 2 horas e meia na academia treinando? Será que você precisa abrir mão de todas as festas, de todos os aniversários, de todos os happy hours, de tudo da sua vida para emagrecer? Né? Então, eu acho que essa de todos os pilares, Lê, eu acho que isso é um dos mais importantes, né? Porque as pessoas ficam no 8 ou 80. Ou seja, ou estão focadas 100% ou estão focadas 0%. E isso... Cara, eu tenho uma paciente que... Ela é minha paciente até hoje. Minha paciente há uns 4 anos. E a gente teve que fazer todo um trabalho com ela, porque ela chegou bem traumatizada de Nutri. Porque uma das Nutris que ela foi, falou o seguinte pra ela. Tu, de segunda a sexta, tu não pode comer nada fora da dieta. Nada. Tem que ser exatamente aquilo que tá ali, sem tirar nem pôr. Tu pode ter o happy hour da empresa, tu pode ter aniversário, tu pode ter o que for, tu não pode comer fora do que tá ali. E sábado e domingo tu pode comer tudo o que tu quiser. Só que, no meio disso, teve o aniversário da minha própria paciente, dela mesma. E ela foi num barzinho com os amigos, levou salgadinho, levou bolo, levou docinho. Ela não comeu um docinho e um salgadinho no aniversário dela, porque não podia. Tu acredita? E daí chegava sábado e domingo, ela se esbaldava de comer, porque sábado e domingo pode, e daí se acabava de comer. E daí o que adiantava? Ela ficava frustrada, porque quando ela queria realmente comer, que é quando ela estava com os amigos, quando fazia sentido para ela não podia. Final de semana, que ela ia passar só ela e o marido, de repente nem ia ter tanta graça comer aquilo, mas ela só comia, porque já que pode, eu vou comer, já que pode, eu vou comer o que eu nem tô afim, já que pode, eu vou comer muito além do que eu quero, porque pode mesmo, já que pode, eu vou ultrapassar minha saciedade, eu vou encher meu corpo de porcaria. Então a gente precisa cuidar um pouco, porque é mais ou menos esse pensamento, né? De entender o que pode, o que não pode, de entender que tu tá permitida a comer as coisas que tu gosta, de tu entender que não precisa ser uma rotina perfeita. E isso, cara, isso fez um estrago tão grande na cabeça dela. E lógico, ela não emagreceu, não adiantou, não funcionou, porque todo o déficit que ela fazia durante a semana, ela ultrapassava o final de semana, então era assim, sexta-feira se pesava, estava um pouquinho mais leve, segunda-feira mais pesada. E assim ia se atrapalhando toda, né? Então a gente precisa realmente entender, e eu acho que isso é o principal, Ana, mesmo, de não fazer restrição desnecessária, de não querer um resultado que é de 1 ano em 1 mês, e de não atropelar as coisas, porque não existe atalho. E quando a gente busca atalho, a chance de queda é muito maior. Uhum. Sim, e nesse caso, né, desse estar 100% focado e aí abrir mão de tudo que é importante na sua vida, acaba te fazendo... Porque assim, ó, existe aquele ditado que diz que devagar e sempre, né? Começa e não para, vai embora.
E a pessoa, quando ela está fazendo essas dietas e esses exercícios que são absurdos e essas maluquices na realidade, ela não vai conseguir viver assim para sempre. Porque isso é uma questão do que é importante para ela. Ela é um ser humano, ela precisa conviver com outras pessoas para viver bem, ela precisa se relacionar. E a comida faz parte da vida das pessoas. Não adianta. A gente já falou várias vezes, né, Lê, das lembranças afetivas que a gente tem, às vezes quando sente o cheiro de alguma comida. Quando sente o sabor de algo que te lembra algo da infância ou algo que alguém preparava para você. Então, assim, a gente não pode retirar isso total da nossa vida, né? E, ó, vamos pensar que essa pessoa aqui, ou então a pessoa que a Lê ali descreveu, né, a paciente dela, que ela consiga até manter isso por um tempo e ela consiga emagrecer. Ela vai, vamos pensar que, sei lá, 2 meses, 3 meses ela conseguiu manter isso e ela emagreceu 10 quilos, as duas. Tanto essa da história das 500 calorias quanto a da Lê. Aí depois, primeiro, a cabeça dela vai estar totalmente achando que para emagrecer precisa fazer essas loucuras, porque de forma saudável não dá para emagrecer, sem loucura não dá para emagrecer. Ela vai estar cada vez mais traumatizada em relação a isso, né? E provavelmente ela vai voltar para os hábitos antigos, ela vai desfocar da dieta. E aí o que vai acontecer? Ela vai ganhar todo o peso que ela perdeu e talvez até mais. Então, a que ponto vale a pena, né? Eu não estou dizendo que não é para você estar focada na sua dieta. Eu estou dizendo que é preciso rever esse plano de emagrecimento para ver se ele é possível para um indivíduo, para um humano, para um ser humano. Porque se não for, gente, a gente não é ratinho que só recebe a comida lá na hora que tem que comer, que se fosse assim, tava todo mundo magro, né? Não é assim que funciona. E daí o que acontece? Uma coisa que era para acelerar o teu emagrecimento, que era para te fazer chegar mais rápido no teu objetivo, o que aconteceu? Só te atrasou. Porque tu não conseguiu, tu ficou frustrada e tu voltou a estaca zero. Isso. Então, devagar e sempre, gente. Devagar e sempre, mantendo a constância e tendo ponderação também. Não significa que é para ir em todos os aniversários da vida e se entupir de comer bolo. Não é para ir em todas as, sei lá, os happy hours e tomar um monte de cerveja. Não. Aí entra a ponderação, né? Aí vai entrar a questão da autorresponsabilidade, né? Que eu acho que é até mais importante, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Então, acho realmente muito importante isso. Então, que para quem quer um emagrecimento saudável, duradouro e mantendo foco, né? Eu acho que esses dois motivos já são bem importantes. Vamos ver quem lembra. Motivo 1, estar tendo algo roubando a atenção do seu processo de emagrecimento, né? Motivo 2, se sacrificar demais. Então, é preciso rever esse programa, né? E o terceiro ponto é que o foco é dizer não. Às vezes, a gente acha que a gente quer ter tudo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, às vezes pensa lá que você está no seu trabalho. E aí você quer desenvolver um projeto, alguma coisa. E aí começa toda hora chegar alguém te pedindo para fazer alguma coisa. Você vai conseguir manter o seu foco? Você não vai, porque toda hora tem alguém te interrompendo, pedindo alguma coisa, e você, como não sabe dizer não, você está aceitando tudo. Então, você vai pegando aquele monte de trabalho, e aí o que você vai fazendo? Você vai deixando o que é o seu foco, a sua prioridade de lado. No processo de emagrecimento, é a mesma coisa. Às vezes você quer manter o seu foco no processo de emagrecimento de uma forma saudável, que dê para manter realmente esse foco, só que aí surge alguma coisa lá da sua vizinha e aí você quer ir lá ajudar a resolver. Aí surge alguma coisa do seu marido, sei lá, de alguém, você quer ir resolver. É como se você fosse aquela pessoa que é resolvedora de problemas e que começa a abraçar tudo. Chega alguém te pedindo para você, sei lá, ir no mercado, comprar alguma coisa, você vai. E aí você vai abraçando tantas coisas que você está dizendo sim para tudo, menos para você. Você está dizendo sim para todas as coisas que não estou dizendo que não são importantes,
mas você está dizendo não para o seu processo de emagrecimento, que é algo que muito provavelmente, se você quer emagrecer, ele é importante para você. Então, a gente precisa saber, né? A gente precisa pensar até que ponto eu vou me permitir dizer sim para o outro. Porque quando eu digo muito, muito, muito sim para o outro, eu só digo não para mim. E aí quem que se prejudica? Você, né? Então a questão é aquela assim, às vezes a gente quer ser legal com tantas pessoas, com os outros, a gente quer que o outro ache que a gente é legal, por isso que a gente não quer dizer não, só que a gente está sendo péssimo, a gente está sendo ruim, a gente está sendo horrível com a gente. Porque a gente está sacrificando o nosso bem-estar, a gente está sacrificando a nossa saúde por conta dos outros, né? Então, é preciso ponderar aqui também. Saiba até que ponto você consegue abraçar tudo que chega até você. E aprenda a dizer não, porque é preciso sim ser egoísta. Porque se você não for egoísta em alguns pontos da sua vida, você vai ser aquele que vai deixar a vida levar. Você não vai mandar na sua vida. Você não vai. Se você desejar, eu quero emagrecer porque eu quero me sentir melhor, porque eu quero usar determinada roupa, porque eu quero brincar com os meus filhos. Você vai conseguir se você ficar dizendo sim para todo mundo e não dizer sim para você? Então, assim, eu acho que esse é um dos pontos mais... todos eu falo que são importantes, né, gente? É que a gente escolhe os pontos com tanto carinho que a gente realmente acredita nisso, que a gente acha todos importantes. Ai. E esse negócio de dizer não envolve dizer não para coisas também, né? Envolve dizer não para comida. E esse negócio do não é muito engraçado, porque a primeira vez que a gente fala não para alguma coisa é bem mais complicada, assim. E depois a gente vê que é tão mais simples. Eu sempre tive a percepção, e era muito engraçado isso, se eu tivesse num lugar que tivesse um salgadinho em cima da mesa, que tivesse um docinho, eu pegava porque tava todo mundo pegando. Eu pegava porque eu achava que tinha que pegar. Ou, sabe assim, quando tu não pensa, não conscientiza o processo? E a primeira vez que eu falei, não tô afim, eu não quero, não escolhi isso agora. Eu pensei, mano, dá pra falar não. Tu consegue falar não, tu consegue pensar se realmente tu quer. O primeiro é muito mais complicado. E depois tu entende que tá tudo bem. E a gente precisa fazer isso por quê? Porque senão é assim, vai tomar café na casa da mãe, daí a mãe fez um bolinho, ou tem um pãozinho, daí tu vai falar sim. O teu marido trouxe comida pra ti, tu vai falar sim. Então a gente precisa também aprender a falar não para algumas comidas, para alguns alimentos, para algumas bebidas, para alguns hábitos, ou falar não, de repente, para assistir um Netflix na quarta-feira à noite, porque eu preciso de treinar. Então a gente precisa falar não para coisas, para alimentos também, para falar sim para o mais saudável, para falar sim para mim, para falar sim para o treino, porque o músculo do não precisa ser treinado, sim. Sim. E quanto mais a gente treinar, mais fácil a gente vai conseguir dizer não, né? Porque é como a Lei falou, pensa lá num treino, vamos pensar num treino, qualquer treino que você for fazer. A primeira vez que você fizer esse treino, você vai achar que você não vai conseguir nunca na vida terminar. Porque, meu Deus, eu tô toda tremendo, eu não consigo, tá doendo, tá isso, tá aquilo. A segunda vez que você faz esse mesmo treino, você percebe que você já tá um pouquinho melhor. Por quê? Porque você já conseguiu aprender melhor os movimentos, você já sabe onde tem controle. No começo você tem que prestar atenção em 700 coisas. Fica mais fácil. E o terceiro vai melhorando, vai melhorando e vai melhorando. E tanto é que na academia, por exemplo, você vai aumentando a sua carga, o seu peso. Por quê? O peso dos equipamentos, né? Dos exercícios. Porque você está melhorando, porque se você não estivesse melhorando, você não ia aumentar. A dizer não é a mesma coisa. Quanto mais você diz não, mais você vai conseguir dizer não. Vai ficar mais fácil. E a gente tem que parar de achar que dizer não, né, pro outro, a gente está sendo carrasco, a gente está sendo, sei lá, uma pessoa má, uma pessoa ignorante, egoísta ou qualquer coisa. Mas não, a gente está dizendo sim pra gente, né? E a gente tem dito muito mais não pra gente do que sim. Então a gente tem que pensar nesse sentido. E outra coisa, gente, se a gente for pensar em foco, né? Olha só, foco, a palavra é foco. Pensa numa câmera quando você vai tirar foto, assim. Você tem como focar em tudo? Você pega uma imagem, aí você tem como, sei lá, passar o dedo no celular assim, ó, pra ele focar em tudo?
Você não consegue. Você toca no celular e ele vai focar onde? Naquele lugar onde você colocou o dedo. Ou seja, é o pontinho. Então, se você sabe que o seu foco é emagrecimento, tudo que não te leva para aquele pontinho que você apontou o seu dedo, significa que vai atrasar o seu processo de emagrecimento. É óbvio que tem que haver ponderação. Às vezes você pode dar uma desviadinha do caminho e voltar. Mas, ou seja, chutar o balde, buscar para ir de novo, para continuar. Mas, se tiver aparecendo muitas coisas que te tiram do caminho completamente, significa que você tem que rever se você está no foco. E uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, a gente sempre vai perder o foco. Sempre. E não é só no emagrecimento, não. Em tudo na vida, a gente sempre vai perder o foco. Mas o mais importante é que a gente saiba, a gente observe que a gente está perdendo o foco e que a gente saiba como voltar para esse foco. Se a gente souber como voltar, tá perfeito. Agora, se a gente ficar, perdi o foco, dane-se, é isso aí mesmo, aí vai ser mais difícil de conquistar o seu emagrecimento saudável. Tanto é que o próximo tópico que eu escrevi foi justamente isso. Aprenda a levantar rápido. Então, ter foco não é não perder o foco nunca. Conquistar um emagrecimento saudável e duradouro não é ser focada o ano inteiro. Quem mais tem sucesso é quem aprende a levantar rápido. Porque todo mundo cai, todo mundo tem deslize, todo mundo desfoca. Todo mundo, inclusive eu, inclusive a Ana, tem dias que a gente come mal, tem dias que a gente não treina, tem dias que às vezes esses dias, em vez de 1, 2, viram 3, 4, que viram uma semana. O que é o diferencial? Aprender a levantar. Então, quem vai mais ter sucesso em não perder esse foco completamente é quem aprender a levantar rápido. Então, não importa quantas vezes tu comeu mal, tu comeu errado, quantos dias tu não treinou, o que importa é o quão rápido tu consegue voltar. E não precisa... Ó, gente, agora presta muita atenção nessa informação, porque ela é bem importante. O dia de levantar não precisa ser segunda-feira. Pode ser sexta, pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser quarta, quinta, pode ser meia-noite ou 7 horas da manhã. Não precisa ser segunda-feira. Porque a gente perde o nosso foco no final de semana e aí a gente quer o quê? A gente deixa para encontrar o foco só na segunda-feira. Não precisa, gente, não precisa. O foco, ele pode ser encontrado assim, ó, perdi o foco, já consigo encontrar ele agora mesmo. Não precisa ser depois só, né? Porque a gente fica nesse negócio de segunda-feira. A Lê, ela gosta sempre de trazer as contas, né? A quantidade de calorias, às vezes, quando há um deslize grande ali no final de semana. E aí, por exemplo, a conta que ela traz é: perdi o foco, entre aspas, não vou nem colocar como perdi o foco, mas decidi comer uma pizza na sexta-feira. Daí, por que comer uma pizza na sexta-feira? Vamos pensar que foi, sei lá, 200 calorias, 300, eu não sei quantas calorias tem uma pizza. Depende de quantos pedaços, né? Mas enfim, comeu ali. Aí depois você deixa para achar o foco na segunda. Aí são os 300 calorias daqui, mais umas 1.000 calorias a mais no sábado, mais umas 1.000 calorias a mais do que o que você já comeria no domingo. Aí chega na segunda-feira com 2.300 calorias a mais. Sendo que o quê? Você poderia ter encontrado foco no sábado, que daí você teria economizado 2.000 calorias a mais, entende? Então, olha só, essa coisa de perder o foco é engraçada, é complicada. E essa coisa de ser de segunda-feira, ai, se alguém estiver dizendo que vai começar na segunda-feira, olha lá, hein? Não é na segunda. Sabe o que eu passo de desafio, às vezes, para alguns pacientes meus? Justamente o contrário. Sabe que eu gosto bastante disso, né? Comer uma pizza na quarta, na quinta e tudo mais. Mas eu falo assim, ó, eu quero que um final de semana desse mês ou desses 60 dias que a gente vai ficar sem se ver, eu quero que um final de semana tu fique inteiro comendo saudável. Inteiro. Porque a gente tem uma crença de que final de semana é pra comer porcaria e dia de semana é pra comer bem. A gente precisa perder isso. Eu tenho vários pacientes que não fazem salada final de semana, que não comem fruta, que não tomam água, só porque é final de semana. Então, assim, a gente precisa entender que tá tudo bem tu comer uma coisa que tu gosta de dia de semana, e do mesmo jeito tá tudo bem
tu ter um almoço e um jantar super saudável no domingo. Até porque o super saudável pode ser gostoso, que é outra crença que a gente tem, né? Que o que é saudável é sem gosto, sem graça, sem tempero, sem molho. Então a gente precisa perder isso. Tá tudo bem tu comer o que tu gosta sexta, sábado, mas não é por isso que tu precisa recomeçar só na segunda. Quanto antes tu voltar melhor. E o ter prazer na tua rotina é essencial para isso, né? Aprender e criar prazer na tua rotina para tu querer voltar para ela o mais rápido possível. Sim. E quando a gente fala, né, Lê, de aprender a criar prazer na nossa rotina, da mesma forma que não existe o botão de liga e desliga, não é assim, agora tenho prazer na alimentação e no exercício físico, e agora não tenho mais. Não é assim que funciona. Então, por exemplo, nos primeiros dias que a gente ficar sem comer açúcar, por exemplo, é algo que vai ser muito difícil, vai ser muito desafiador, porque o nosso corpo está acostumado a pedir aquele açúcar. Então, no começo vai ser muito difícil. Mas aí depois você vai ver que às vezes não, se você fica um tempo sem comer açúcar, você começa a sentir melhor o sabor de uma fruta que às vezes você nem sabia que ela era tão doce. Você começa a sentir melhor. E aí você vai começar a encontrar prazer em outras coisas que não no açúcar. Por exemplo, no exercício físico, eu duvido que alguém vai começar a sentir prazer no exercício físico no primeiro treino, sendo que depois do treino fica todo dolorido. Eu duvido, gente, eu duvido muito. Ninguém vai. Ninguém vai. Então, assim, o prazer, ele é algo que é construído também. E ele vai ser construído por conta dos resultados que essa rotina vai te proporcionar. E quais são esses resultados? Esses resultados são me sentir melhor. Esses resultados são não estar com a barriga estufada, porque eu não comi um monte de açúcar e trigo, então minha barriga tá retinha, tá bonitinha. E não é uma questão estética, é uma questão quando a gente está estufado, a gente se sente mal. Não é porque a barriga Desconforto. tá pra frente, é desconforto, é não se sentir, é de se sentir mais disposta, acordar super disposto de manhã e sair para fazer as coisas, sabe? É conseguir brincar com os filhos, por exemplo. Eu tenho uma aluna que ela disse que o filho dela agora começou a engatinhar e que na hora que chega a hora do almoço, ela está exausta porque ela não consegue mais correr atrás da criança que está engatinhando. Aí eu falei para ela assim, imagina quando ele começar a andar. E aí, como é que vai ser? Então a gente tem que cuidar da gente para que a gente esteja disposta para conseguir vivenciar esses pequenos prazeres que a vida vai nos dando. O prazer não é só quando você está viajando, o prazer não é só quando você está na praia. O prazer é nessas coisas que vão acontecendo todos os dias na nossa vida. É o estar se sentindo bem, né? E aí, Lê, a gente sempre fala do nosso porquê, né? Porque falar do foco, se eu falo em foco e penso assim, meu foco é emagrecer. Tá. Subir na balança e ver que você tá com 3 quilos a menos. O que muda na sua vida? Não sei, não muda nada. Só tem um número lá dizendo que tá 3 quilos menor. Agora, e se você colocar um shorts que você não usava mais? Será que isso não vai te deixar mais feliz do que somente subir na balança e ver que a balança tá 3 quilos menor? Será que conseguir correr atrás da criança que você não conseguia, ficava cansada, não vai te fazer continuar? Então você tem que olhar para essas coisas que o seu processo de emagrecimento vai te proporcionar lá na frente, né? Não olha só para o número, para quantos quilos você está perdendo. Veja o que você vai ganhar passando por toda essa jornada, por todo esse processo. E uma coisa que eu vou te dizer é o seguinte: se você pensou que você vai ganhar várias coisas, tenha certeza que o que você listou é muito pouco perto do que você vai ganhar de verdade. É muito pequeno. Só entrar nos shorts é uma das coisas que você vai ganhar. Mas você vai ganhar, vai abrir um leque de coisas que você vai ver que realmente você vai falar, cara, como que eu não cheguei nisso antes? Porque é um momento de estar bem consigo. E é impagável estar bem com você mesmo. Não tem sensação melhor. Com certeza, com certeza. Essa listinha dos ganhos e perdas, eu acho que é algo que mantém o nosso foco, né? Entender por que a gente está fazendo e o que a gente está ganhando com aquilo, né?
Sim, com certeza, gente, com certeza. E a gente faz, né, esse exercício, tanto esse do porquê, de entender o que é que a gente vai ganhar quando a gente chegar lá na frente, quais são as coisas que a gente vai conquistar, algo que a gente não tem hoje, que a gente vai ter lá na frente, e também quais são os ganhos no sentido de o que eu vou ganhar, né, nesse processo de emagrecimento, e as perdas de o que é que eu vou perder no processo de emagrecimento. Nós fazemos esses exercícios sempre no Engrena, na nossa primeira aula. E por que a gente faz? Porque a gente acredita que esse porquê, ou seja, esse motivo forte para que você continue no processo de emagrecimento é uma das questões mais importantes e é aquela que vai te fazer continuar quando todo mundo desistir. Ou seja, comecei um processo de emagrecimento, uma dieta com a minha amiga. Aí você tá lá, fazendo uma dieta com a sua amiga e tal, daí ela pega e fala assim, então, comi uma pizza, acho que vamos faltar na academia hoje? Aí você fala, vamos. Aí tá, daí passa mais um pouquinho, vamos comer uma pizza hoje? Vamos. Quando for ver, as duas já desistiram do processo de emagrecimento. Se você tiver um porquê forte, a sua amiga pode desistir. Mas você vai falar, não, tá, eu comi uma pizza, mas eu vou treinar igual. Não, você não quer ir pra academia? Tudo bem, mas eu vou. Eu não vou comer 3 pedaços de pizza, eu vou comer só um. Sabe? Vai ser o que vai te fazer continuar quando as pessoas que estão ao seu redor desistirem. Ou então, melhor ainda, você pode servir de inspiração para essas pessoas, né? Que vão olhar e vão dizer, olha só, a Letícia, ela não desistiu, eu vou seguindo dela também. Imagina, ela vai conquistar o que a gente queria e eu não. Então, vamos, sabe? Vai servir realmente de incentivo. Então, a gente sempre faz essa primeira aula do porquê e dos ganhos e perdas na primeira aula do Engrena. Acho que Temos isso, o próximo? Não. Esses foram todos os que eu listei. Então, é o Ótimo. ter algo levando a atenção, que está roubando a atenção do emagrecimento. Estar se sacrificando demais, fazendo coisas absurdas, malucas. O terceiro, foco é dizer não. Então, estar dizendo sim para tudo e não para você é o que te faz perder o foco. E o quarto qual que era que você tinha falado? Aprenda a levantar rápido. Aprenda a levantar rápido. Então, foram esses. E assim, para te ajudar a se manter no foco, né, Lê? A gente tem 2 convites para vocês. O primeiro é da nossa aula que a gente vai fazer online gratuita, que não vai ser aqui no Instagram, tá? Então, vocês precisam se inscrever. Lê, você pode convidar as meninas para participarem? No dia 1º de fevereiro, uma segunda-feira, às 20 horas, a gente vai dar um aulão no YouTube sobre o porquê você não emagrece. E lá a gente vai listar os maiores erros no processo de emagrecimento e o que fazer de diferente para começar o ano acertando. O link para inscrição tá aqui no perfil do Clube Engrena. No teu também, Ana? Tá. Uhum. Então, na bio aqui do Clube Engrena, na bio da Ana, e eu vou colocar no meu. Então, é só clicar, se inscrever, vai receber um e-mail, vai entrar no grupo do WhatsApp, vai confirmar o e-mail e a gente te espera no dia 1º. Super aulão. Essas aulas que a gente dá normalmente duram bastante tempo. A última demorou mais de 2 horas, porque é muita informação. Então, precisa de papel e caneta, precisa de foco, de concentração, mas com certeza tu vai sair de lá já aplicando muita coisa na tua vida e sem perder tempo, né, Ana? Porque quando a gente erra, a gente tá perdendo tempo. Então, quando a gente lista os erros e quando a gente te mostra o caminho, já é um baita atalho do bem mesmo, né? Um atalho bom de verdade, não um atalho daqueles que te faz recuar e perder tempo. Sim. E às vezes, quando a gente pensa em erro, né, aqui falando com vocês, talvez vocês estejam pensando em erros bobos. O que poderia ser um erro bobo, por exemplo, e normal de acontecer? Tá, ela quer emagrecer, mas não tá comendo comida saudável. Mas aqui a gente não tá falando disso, não. A gente tá falando da pessoa que está praticando atividade física, está se alimentando de forma saudável e mesmo assim não consegue emagrecer. Tá? Então é sobre esses erros que a gente vai falar, porque, mas como assim a pessoa pode estar se alimentando bem, praticando atividade física e não emagrecer?
Pode. Pode sim, gente. E daí é muito nesse momento que as pessoas travam. E essa nossa aula é justamente para te ajudar a destravar nesse processo de emagrecimento, tá? Então, participem, é gratuito, a gente vai estar lá. Aqui no Instagram a gente não tem tempo, né, de falar tanto, porque a gente tem 1 hora aqui disponível, mas lá a gente vai estar totalmente à disposição de vocês, tá bom? E o nosso segundo convite, que daí assim, ó, participar dessa nossa aula é um passo que eu tenho certeza que se você aplicar o que a gente explicar para vocês, vocês já vão conseguir começar a emagrecer, né? Iniciar o processo ou então continuar o processo. Mas também no dia dessa aula nós vamos abrir a nossa terceira turma do Clube Engrena. E essa terceira turma daí não é só um passo, é mais 3 passos que você vai estar dando rumo ao seu processo de emagrecimento, tá? Mas assim, ai Ana, mas eu não sei se eu quero entrar na terceira turma do Clube Engrena. Você não precisa saber agora, não precisa. Mas primeiro entra, vá, se cadastre, participe da nossa aula ao vivo e gratuita, comece a colocar em prática e aí depois eu quero saber se você vai entrar ou não. Tá bom? Então, vai ser... As inscrições vão até dia 31 de janeiro, acho que é, né? E preparem, já deixa tudo preparado para participar com a gente, tá bom? Vai ser muito legal, de verdade. Muito, muito, muito legal e muito bom. E a gente acredita que o conhecimento, ele traz autonomia. Por quê? Porque não adianta você ter uma dieta, um papel escrito lá dizendo o que você tem que comer. Não adianta você ter um treino prescrito dizendo o que é que você precisa fazer de exercício se você não sabe por quê. Se você não sabe qual rota tomar quando você for comer na casa da sua sogra, na casa da sua amiga e não tiver o que está escrito no papel. Então, se você conhecer, se você saber além, né, saber o que é, quais são os macronutrientes, as intensidades de treino, como saber se o meu treino tá bom ou ruim. Se você conseguir saber essas coisas, você vai ter autonomia para fazer sozinha, né? Para continuar. Então, esse é o nosso objetivo. Se inscrevam, tá bom? Engrenadas também. Podem se inscrever, que vai ser ótimo para vocês também. Apesar de já ter tudo engrena. Oi? Vamos bater foto? Tá. Vamos. Jesus amado do céu, olha, hoje não tem jeito, hoje tá... Ah, não deu a foto? Hoje viu, tu fala que tu não sabe bater, hoje eu que coisei. Beijo, meninas, muito bom. Beijo. Muito bom tê-las aqui. A gente se vê agora na segunda. Segunda-feira temos live às 20 horas, de novo. Tá bom? Se inscrevam para nossa aula. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.